É a coisa mais natural do ser humano ficar desanimado quando vê pessoas que agem de forma questionável ou até mesmo fazendo o que é errado sem vergonha nenhuma, aparentemente terem sucesso na vida. Enquanto nós, que nos esforçamos para fazer o que é certo, seguir a vontade de Deus e até ajudar os outros, enfrentamos dificuldades, sejam elas financeiras, contratempos diários e temos o nosso humor abalado. Essa injustiça aparente pode nos levar a questionar a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Por que aqueles que fazem o que é mal parecem ter tanto sucesso, enquanto os que servem a Deus e fazem o bem parecem sofrer mais? É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Vamos descobrir que quem vive uma vida afastada de Deus, na verdade não está tão bem quanto faz transparecer e que as aparências enganam. Vamos também orar por você que tem passado por momentos difíceis em sua vida, mesmo fazendo tudo o que é certo, e vamos pedir a Deus que faça a justiça que Ele prometeu. E tenha certeza de que se você perseverar até o fim, os que seguem o caminho do mal não vão resistir, e você permanecerá de pé, se alegrando na vitória que você tanto lutou para conseguir. Então fique conosco até o final para participar dessa oração. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações das mensagens e orações de fé que publicamos em nosso canal. Se você quiser também pode escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está passando por essa mesma situação, compartilhe o link desse vídeo, seja pelo WhatsApp ou por outro aplicativo, para que essa pessoa também ouça essa palavra de fé e receba a oração. Todos os dias, nós, meros mortais, temos que levantar da cama, fazer a correria do dia a dia, enfrentar os problemas e finalmente termos o resultado que esperamos. Todavia, nem sempre todas as coisas saem como planejado. São as dívidas que vencem, doenças, angústias, e às vezes não conseguimos enxergar mais esperança e nem solução para muita coisa que acontece em nossa vida e nem para os planos que temos pela frente. Como eu disse, para nós, meros mortais, isso é algo até corriqueiro. Até por isso, mesmo sem ver uma solução, seguimos em frente e não nos entregamos ao fracasso. Mas algo que nos deixa muitas vezes desanimado é que estamos fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas ruins ainda acontecem. Procuramos viver honestamente, ajudar os outros mesmo com os nossos próprios problemas, buscamos fazer a vontade de Deus e parece que estamos dando murros em ponta de faca. Bate até um desânimo, e o diabo se aproveita disso para jogar suas palavras demoníacas que dizem: "Para que ser tão certinho assim? Olha fulano, ele faz tudo errado e se dá bem." Essa conversa mole de que Deus é justo não existe. Se eu estivesse agora dando essa palavra em uma palestra lotada de gente e perguntasse quem já pensou algo similar a isso, tenho certeza que 90% das pessoas levantariam as mãos. E eu me incluo nesses 90%. Já passei e ainda passo muitos perrengues na vida, mesmo fazendo tudo certo. Vou contar duas histórias que estão na Bíblia e que muita gente não percebe a ligação de uma com a outra, para ilustrar como as dificuldades, na verdade, são apenas oportunidades para tudo dar certo na nossa vida. Todos já ouvimos falar do ditado que diz: "Depois da tempestade vem a bonança." Pois bem, esse ditado vem da primeira história, que foi quando Jesus acalmou uma tempestade. Jesus e os discípulos estavam em um barco no mar. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículos 37 ao 40. "Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: 'Mestre, não te importa que pereçamos?' E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: 'Acalma-te, emudece.' O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: 'Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?' Veja que no meio de uma tempestade Jesus estava dormindo sobre o travesseiro enquanto os discípulos estavam desesperados. Veja que se você vive na vontade de Deus como o Senhor Jesus, você pode estar no meio de um furacão, mas ainda assim você conseguirá dormir tranquilamente. E se alguém tentar te desencorajar,
você terá a fé para repreender a tempestade e passar por ela. Mas esse nem é o ponto principal dessas duas histórias. Veja o que a Bíblia relata sobre o que aconteceu logo depois dessa primeira história, quando Jesus e os discípulos conseguiram atravessar o mar e chegar do outro lado. Está em Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 15, mas para não nos alongarmos, vou resumir o que aconteceu. Logo depois que Jesus e seus discípulos desembarcaram do outro lado do mar, veio de encontro a eles um homem possesso de uma legião de espíritos malignos. Esses espíritos faziam com que esse homem vivesse nos sepulcros, agredisse e ferisse as pessoas, e ninguém conseguia prendê-lo. Ele era visto por todos da cidade como um homem louco. Ao ver Jesus, esses espíritos malignos se agitaram e Jesus, de pronto, expulsou a legião de demônios que estavam naquele homem. Em Marcos capítulo 5, versículos 14 e 15, vemos o resultado final. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Agora, aqui está o ponto principal e a conexão dessas duas histórias. O diabo que estava naquele homem que foi liberto sabia que Jesus estava a caminho e por isso tentou de todas as maneiras impedir que Jesus chegasse a outra margem, provocando aquela tempestade para que o barco afundasse. Aqueles demônios sabiam que Jesus libertaria aquele homem, mas Jesus não esmoreceu e perseverou durante a tempestade até chegar ao seu objetivo, mesmo com a incredulidade dos discípulos ao seu lado. Assim, acontece quando as pessoas de Deus fazem tudo certo, e mesmo assim enfrentam problemas. O inferno sabe que a sua vitória é grande e está próxima. Ele sabe que a conquista do seu próprio negócio está próxima. Ele sabe que a sua cura chegará. Ele sabe que você chegará a ser uma pessoa transformada. É por isso que todo o inferno se levanta contra você para tentar te impedir de cruzar esse mar. Mas basta você crer e perseverar até o fim, e a vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. É o que o Senhor Jesus nos promete em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 a 28. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Agora, vou dar exemplo de alguém que fez tudo o que era mal, aparentemente se dava bem em tudo o que fazia, mas seu fim foi trágico, mesmo tentando se esconder. A Bíblia fala sobre um rei chamado Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Os dois reinaram sobre Israel por 22 anos. Pense em um casal que gostava de ostentar e de fazer tudo o que era mal sem nenhuma vergonha. Em um exemplo de sua maldade, a Bíblia fala que Jezabel mandou matar um homem chamado Nabote, que era um homem justo e temente a Deus, apenas para que seu marido, Acabe, pudesse tomar posse de um campo que pertencia àquele homem. O plano até deu certo. Ele matou Nabote e se apossou da terra dele. Depois disso, em 1 Reis capítulo 21, o profeta Elias ainda avisou que assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o sangue de Jezabel. Elias também disse que Acabe seria exterminado da terra, mas nada disso aconteceu da noite para o dia. Acabe e Jezabel ainda reinaram juntos por muito tempo, até mesmo ameaçando matar o profeta Elias. Mas vamos ver agora o fim de Jezabel e Acabe, começando primeiro com o fim da esposa dele. A Bíblia diz que ao chegar outro rei chamado Jeú, Jezabel se pintou para ostentar sua beleza e apareceu na janela chamando a atenção de Jeú no que ele mesmo disse para lançarem Jezabel pela mesma janela. A Bíblia relata que seu sangue manchou todo o chão e as paredes e que os cães lamberam o seu sangue, assim como o profeta Elias havia predito. Os detalhes da morte de Jezabel você pode encontrar no livro de 2 Reis capítulo 9. Agora, a morte de Acabe foi ainda mais intrigante. Em 1 Reis capítulo 22, a Bíblia fala de uma guerra entre 3 reinos. O reino de Judá, cujo rei era Josafá, o reino de Israel, cujo rei era Acabe, e o reino da Síria, cujo rei era Ben-Hadad. Josafá e Acabe se uniram na guerra. Já o rei da Síria havia dado uma ordem para todos os seus soldados que, durante a batalha,
corressem atrás apenas de Acabe, o rei de Israel. Sabendo disso, Acabe disse para Josafá se vestir com vestes de rei normalmente, enquanto ele, Acabe, que também era rei, se disfarçaria como um mero soldado normal para que ninguém o encontrasse no campo de batalha. Quem não conhece a história pode até achar que Acabe se daria bem, ou pelo menos que alguém o reconhecesse como rei de Israel para então o matar. Mas não. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 22, versículos 34 e 35, sobre como foi a morte de Acabe. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos Sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Veja só, mesmo se disfarçando e mesmo sem ninguém o reconhecer, um soldado que atirou sua flecha por acaso acertou justamente entre as juntas da armadura de Acabe e ele sangrou até morrer. É isso, meu amigo e minha amiga. Quem faz o mal nunca terá um fim bom. E quem faz o bem sempre terá a vitória, mesmo que o inferno inteiro se levante. Nesse meio tempo, enquanto a vitória não chega e sofremos com o sentimento de injustiça por quem faz o mal estar se dando bem, veja o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículos 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É fácil ficarmos desanimados quando vemos a injustiça prevalecendo, mas Deus vê tudo e a verdadeira justiça será feita. Muitas vezes a sensação de injustiça se manifesta na esfera financeira. Vemos pessoas que agem de forma irresponsável e até corrupta, aparentemente prosperando, enquanto nós que tentamos administrar o nosso dinheiro com sabedoria e honestidade, lutamos para sobreviver. Sobre isso, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 20, versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Além das questões financeiras, a vida cotidiana está repleta de pequenos contratempos e desafios que podem afetar o nosso humor. A sensação de injustiça pode se agravar quando sentimos que estamos constantemente remando contra a maré. Mas Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá não apenas um conselho, mas um mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entregue suas preocupações a Deus e confie que Ele te dará a força e a sabedoria. Além disso, lembre-se que as dificuldades podem ser oportunidades de crescimento. Romanos 5 diz que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Está lá, veja lá em Romanos 5. Os desafios da vida podem nos moldar e fortalecer a nossa fé. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de curta distância de 100 metros. Haverá momentos de dificuldade e injustiça, mas assim como Jesus suportou a cruz com a certeza da alegria que o esperava, devemos focar na recompensa final. Saiba que Deus vê a sua fidelidade e que Ele a recompensará. Ao perseverar na fé, você encontrará a verdadeira paz e alegria, independentemente das injustiças aparentes ao seu redor. Lembre-se, a sua vitória final está em Jesus. Quero orar por você que está passando por isso agora. Você que faz tudo certo e vê quem faz o que é mal aparentemente prosperar. Você que crê em Deus,
mas parece que tem mais problemas do que soluções. Você que vê todo mundo fazendo tudo de errado e parece que eles só se dão bem. Tenha certeza, meu amigo e minha amiga, que essa não é uma verdade. Mas eu vou orar por você agora, para que você tenha a força e a certeza de Deus, de que no final, se você mantiver a sua fé, você será vencedor. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira agora a sua atenção visual, feche os seus olhos. E se você não puder fechar os olhos, apenas concorde conosco nessa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora pela vida dessa pessoa que nos ouve aonde quer que ela se encontre. Esteja ela agora em casa, no quarto, no trabalho, na cozinha fazendo as coisas ou no carro ouvindo a nossa mensagem. Peço agora que o Senhor venha tocar a vida dessa pessoa que vê tantas injustiças acontecendo no mundo. Essa pessoa que procura ouvir a Tua palavra, que procura orar, que procura fazer tudo certo, que procura ser honesta e não consegue a solução para os seus problemas. Pai, mostra para essa pessoa agora que o Senhor está com ela. Mostra que o Senhor está lá do lado dela agora e que o Senhor vai responder à oração e o Senhor vai trazer a justiça para a vida dessa pessoa. Pai, eu peço agora que o Senhor coloque a Tua fortaleza, coloque a Tua força, a Tua sabedoria dentro agora da mente e do coração dessa pessoa, para que ela saiba como agir no momento em que ela se deparar com alguma injustiça, no momento em que ela vê alguém que faz o mal se dando aparentemente bem, no momento em que ela vê alguém glorificando o diabo, mas ela se dá bem. Eu peço que o Senhor agora venha tocar a vida dessa pessoa que é honesta e pede forças, porque ela já não aguenta mais e até tem dado ouvidos para a voz do diabo, se questionando se vale a pena fazer tudo certo, se vale a pena ser honesto, se vale a pena continuar no caminho da fé. Pai, eu peço que o Senhor agora visite essa pessoa e repreenda toda a voz do mal, toda a voz do diabo que tenta colocar para essa pessoa que não adianta mais, que ela deve fazer como os outros fazem, que ela não deve mais ser honesta, ela deve dar o jeitinho dela, que ela deve mentir. Pai, repreenda essa voz agora e coloca o Teu espírito da paz, coloca agora o Teu espírito da perseverança, coloca agora o Teu espírito, Pai, daquilo que é tudo bom nos Seus olhos, aos Seus olhos e nos olhos daquilo que a Tua palavra diz. Pai, eu oro agora que a Tua justiça venha ser feita e que ela não espere mais, que essa pessoa não precise mais ficar anos e anos esperando por um resultado, mas que o Teu Espírito traga até ela agora, Pai, o resultado que ela espera, seja por um sonho, seja por um objetivo que essa pessoa tem orado, que essa pessoa tem buscado, que essa pessoa tem lutado, que ela venha conseguir conquistar o objetivo dela. E se não for agora, Pai, que o Senhor dê a força para preparar, mas preparar mesmo para que quando ela chegar no objetivo dela, ela possa glorificar o Teu nome e contar a história dela, o testemunho dela para outras pessoas. É isso que nós Te pedimos. Nós agradecemos, Pai, porque temos a certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração e oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz que nenhum entendimento pode explicar. Receba agora a alegria de Deus mesmo em meio aos problemas. Receba agora a certeza de que mesmo com injustiças você conseguirá vencer e conseguirá os resultados que você tem lutado. E se você ainda não o fez, curta o nosso canal, se inscreva e também envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam ser inspiradas. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários. Não deixe de escrever seus pedidos de oração também. Envie para quantas pessoas você quiser essa mensagem, mas que essa mensagem possa tocar o seu coração e que você pratique ela até o fim. Que Deus te abençoe abundantemente
em nome do Senhor Jesus. Imagine uma escuridão profunda, impenetrável. É assim que a Bíblia descreve o reino do diabo no livro do Apocalipse. Nessa escuridão, o mal prospera principalmente com a mentira, a inveja e a discórdia. Mas há uma luz que ameaça essas trevas, a luz de Deus que brilha através daqueles que o servem de fato e de verdade. Pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus representam um perigo real para o diabo. E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Como a sua vida ou sua mera existência como filho de Deus ameaça o reino do mal. Vamos também orar por você que tem visto o mal prosperar utilizando a mentira e a hipocrisia, e muitas vezes até esfregando na sua cara que eles se dão bem, entre aspas, pois na verdade eles estão no caminho da perdição. Por isso, fique conosco até o final para receber essa oração. E se quiser, escreva seu pedido nos comentários. E não esqueça de já agora curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo mensagens de fé para a sua vida. Veja bem, a mentira é a arma principal do diabo. Desde o jardim do Éden, quando induziu Eva a comer do fruto proibido, ele tem usado a falsidade para enganar e afastar a humanidade de Deus. É importante destacar que a mentira nem sempre vem de forma descarada. Muitas vezes ela aparece até mesmo utilizando meias-verdades para ter algum tipo de credibilidade. Mas o que muitas pessoas esquecem é que uma meia-verdade nada mais é do que uma meia-mentira, e terá consequências tão ou mais graves do que uma mentira descarada. Há pessoas que utilizam a mentira para se dar bem, para escapar de alguma punição, ou até mesmo para manter as aparências, mesmo que isso não afete ninguém ao seu redor. O problema disso é que mesmo que ninguém seja afetado por uma mentira, o mentiroso será fatalmente atingido pelas consequências dela, internamente e externamente. Quando eu era pequeno, lembro de uma professora na minha escola contar a história de um menino que gostava sempre de mentir para brincar com seus amigos. Esse menino ia à praia e entrava na água. Para chamar a atenção, ele começava a fingir que estava se afogando. Isso então mobilizava todos que estavam na praia e ouviam o seu grito de socorro. Assim que chegavam até o menino, ele se levantava e dava gargalhadas, dizendo: "Ah, enganei vocês!" Ele repetia essa suposta brincadeira constantemente, até que um dia ele entrou na água e, ao pisar em um buraco no fundo da areia, começou a se afogar de verdade e a gritar por socorro. Naquele momento, todos que estavam na areia e já estavam acostumados a ouvir seus gritos, disseram uns aos outros: "Ah, lá está ele querendo nos enganar novamente só para aparecer. Deixa ele para lá." No final, o menino se afogou de verdade e acabou perdendo a vida. O que essa história que foi contada para muitos de nós quando éramos pequenos na escola nos ensina? Ela ensina que se uma pessoa mente constantemente, ninguém mais dará credibilidade a ela. E no dia que ela estiver falando de fato a verdade, certamente sofrerá as consequências de seu caráter mentiroso. Há duas passagens que enfatizam quanto Deus odeia a mentira. A primeira está no livro de João, capítulo 8, versículo 44, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre os mentirosos e quem é o pai deles. Veja: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." A segunda passagem está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, onde Deus deixa claro quem será condenado pela eternidade. Veja só: "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre,
o que é a segunda morte. Veja que essa passagem se refere a vários tipos de pessoas que praticam o que é condenável, como homicidas, incrédulos, feiticeiros e idólatras. Mas o único tipo de pessoa que esse versículo faz questão de enfatizar que arderá no lago de fogo e enxofre é o mentiroso. Ela ainda usa a palavra todos os mentirosos, justamente para não distinguir o mentiroso ocasional, aquele que conta a chamada mentirinha branca, do mentiroso contumaz, que já mente de maneira automática e sem nenhum arrependimento de sua mentira. Por isso, é importante que você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, pense 2 vezes antes de proferir uma mentira, seja por qual for o motivo, pois isso pode afetar a sua vida na terra e na eternidade. Considere-se avisado. Jesus, por outro lado, é a própria verdade. Ele disse em João, capítulo 3, versículo 21, "Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus." Os que seguem a fé em Jesus e praticam os seus mandamentos se tornam embaixadores da verdade. Ao recusar a mentira, mesmo a mais sutil, eles expõem a escuridão do engano. Imagine uma pessoa que sempre diz a verdade, mesmo quando isso a coloca em situações difíceis. Ela pode sofrer prejuízos temporários, mas sua honestidade reflete a luz de Deus e enfraquece o reino das trevas. O diabo é personificado pelo ódio, pela discórdia e pela divisão. Ele se alegra quando as pessoas se magoam, brigam e guardam rancor umas das outras, contando mentiras. Jesus, entretanto, ensinou o amor incondicional e o perdão. Ele disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35, "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Pessoas que vivem o amor e o perdão, inspirados por Jesus, minam o plano do diabo. Ao invés de retribuir a ofensa com outra ofensa, elas oferecem compaixão e reconciliação. Isso quebra o ciclo de vingança e ódio, enfraquecendo a influência do mal. O diabo se alimenta da ganância, da inveja e do egoísmo. Ele quer que as pessoas pensem apenas em si mesmas e ajam de forma egoísta. Em contrapartida, Jesus ensinou a bondade, a generosidade e o serviço ao próximo. Os seguidores de Jesus que vivem a bondade se tornam como lanternas na escuridão, ao ajudar os necessitados, ao doar seu tempo e recursos para o bem dos outros. Eles demonstram o poder do amor altruísta. Isso expõe a mesquinharia do mal e atrai os outros para a luz de Deus. É importante ressaltar que aqueles que seguem a Deus representam uma ameaça ao diabo, que não vem da força bruta ou poderes mágicos. A verdadeira arma é a transformação de suas vidas. Pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus se tornam mais pacientes, gentis, honestas e amorosas. Isso atrai outras pessoas para a luz da verdade e do bem, expandindo o reino de Deus. Imagine uma cidade inteira vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. A criminalidade diminuiria drasticamente, a violência cessaria e o amor prevaleceria. Esse seria o pesadelo do diabo, um mundo que reflete a bondade e a misericórdia de Deus. A luta entre a luz e as trevas é constante. O diabo nunca desistirá de tentar afastar as pessoas de Deus, mas à medida que mais pessoas optam por seguir os ensinamentos de Jesus, a luz brilha cada vez mais forte. Outro grande perigo para a eficácia da luz de Deus contra o diabo é a hipocrisia e a injustiça. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas não vivem de acordo com seus ensinamentos, acabam por enfraquecer a mensagem do Evangelho. Precisamos ser autênticos em nossa fé, buscando sempre a coerência entre o que dizemos e o que fazemos. E quero destacar que pessoas que usam o nome de Jesus, falam de Deus, mas não seguem os caminhos dele, nada mais são do que hipócritas que servem de pedra de tropeço para outros não entrarem no reino de Deus. E o Senhor Jesus disse que essas pessoas terão uma punição mais severa do que alguém que amarra uma pedra no pescoço e se atira ao mar. Veja como isso é forte. O mundo
está cheio de tentações que nos afastam da luz. O diabo usará nossos desejos, medos e inseguranças para nos levar por caminhos contrários aos ensinamentos de Deus. Precisamos estar vigilantes e buscar forças através da oração, da leitura da palavra de Deus e da comunhão com outras pessoas da mesma fé. A caminhada cristã nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldade e desânimo. Nesses momentos é importante lembrar do poder e do amor de Deus. Ele nunca nos abandona e sempre nos dá força para continuar, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Não espere por grandes gestos para fazer a diferença. Comece iluminando o mundo com a sua gentileza, generosidade, honestidade e amor. Um sorriso sincero, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade. Tudo isso reflete a luz de Deus e ameaça a escuridão do mal. Faça isso com as pessoas ao seu redor. Seja o faxineiro do seu prédio, o porteiro, a pessoa que passa por você na rua, o caixa do supermercado, alguém da sua família ou até mesmo seu vizinho ou uma pessoa que você não conhece direito. E você verá como isso trará mais benefícios e revoltará o diabo contra as obras dele. A batalha contra o diabo é constante, mas a vitória final já está garantida por Jesus Cristo. Não desanime diante das dificuldades. Lembre-se que, por menor que pareça, a luz de cada um de nós contribui para iluminar o mundo e enfraquecer o reino das trevas. Se você deseja seguir a Jesus e se tornar uma ameaça para o diabo, lembre-se, viva a verdade, pratique o amor e o perdão, seja generoso e bondoso e persevere na caminhada da fé. Seja luz no mundo, inspire outras pessoas e contribua para a construção do reino de Deus aqui na terra. Quanto mais seguidores de Jesus houver, mais fraco se tornará o reino das trevas e mais perto estaremos do mundo de amor e paz prometido por Deus. E tenha certeza que as pessoas que fazem o mal podem prosperar por um tempo, podem prosperar por 2 tempos, mas se não se arrependerem, seu fim será trágico. Quanto a nós, temos que continuar em nosso caminho de retidão com Deus e jamais comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, principalmente aquelas que aparentemente se dão bem, mesmo fazendo tudo errado. Quero agora orar por você que tem passado por isso e tem visto pessoas que mentem e fazem o mal se dar bem e se questiona muitas vezes porque você, que procura fazer o bem e falar a verdade, aparentemente não tem os mesmos resultados. Vou orar por você também, que fica indignado com as injustiças e que muitas vezes deixa o estresse dominar o seu dia, afetando sua paz e até mesmo as pessoas ao seu redor. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual neste momento, feche seus olhos agora. Se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agora em primeiro lugar para te agradecer pela tua misericórdia, pelas vezes em que erramos. Não somos perfeitos e jamais seremos. Vamos cometer erros contra os outros durante todo o curso de nossa vida, pois reconhecemos que somos falhos. Mas mesmo assim, a tua graça e misericórdia nos cobre e traz o teu perdão. Pai, nos dá a tua sabedoria para que possamos dar ouvidos à tua voz quando somos instigados a mentir, seja para escapar de alguma possível consequência ruim, seja para prejudicar alguém. Que o Senhor venha repreender toda a voz do diabo que nos incentiva a mentir e falar meias verdades. O Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. Queremos vir até o Senhor andando pelo teu caminho, vivendo na verdade e vivendo nossas vidas para refletir a tua vontade e a tua luz neste mundo cheio de trevas. Pai, eu oro agora por essa pessoa que não aguenta mais ver tanta mentira, muitas vezes descaradas, de pessoas que aparentemente se dão bem. Coloca no coração dessa pessoa agora a tua certeza de que não é porque parece que os outros se dão bem que elas de fato estão se dando bem. Oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa que procura viver na verdade, algo cada vez mais difícil nesse mundo de hoje. Dá a tua força e o teu conforto. Pai, oro também por essa pessoa que sente a revolta e a indignação pelas injustiças do mundo.
O Senhor já havia dito que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados. Então sacia agora essa pessoa que se encontra até mesmo desanimada, com tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor, na sua família, no seu trabalho e no mundo em geral. Que a tua paz possa dominar a vida e o espírito de todos que nos ouvem agora. Nos ensina a compreender a tua vontade e nos dá sabedoria para que saibamos o que fazer e como reagir ao nos deparar com situações de mentiras e injustiças. Que possamos trazer esperança para pessoas que perderam todas as esperanças de tanto sofrer com injustiças. E que essa pessoa que sofre e está sofrendo neste momento seja confortada pelo Espírito Santo agora, conforme a tua palavra promete. O Senhor disse que no mundo passaríamos por aflições, mas o Senhor nos disse também para termos bom ânimo, pois o Senhor já venceu o mundo. Entregamos nas tuas mãos agora todas as nossas preocupações, todo o nosso estresse, todas as nossas indignações, todas as pessoas que praticam mentiras e injustiças, que o Senhor possa guiar essas pessoas para a tua justiça e principalmente para a tua salvação. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor é bom e verdadeiro, mesmo em um mundo mau e mentiroso, e o Senhor nos sustenta. Pela fé, já temos a certeza de que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você orou conosco, respire bem fundo agora e saiba que você foi ouvido. Se orou, agora escreva amém nos comentários, para que possamos continuar orando por você nos dias que estão por vir. Tenha certeza de que Deus está ciente de cada atitude tomada e cada palavra proferida, seja ela mentirosa ou verdadeira, e que cada um irá colher aquilo que plantar. Então, não importa se você está rodeado de pessoas que cometem injustiças ou mentiras, viva na verdade e no final tudo te irá bem. Se essa mensagem te tocou, compartilhe o link através do WhatsApp ou através de algum outro aplicativo para que alguém que você sabe que também precisa ouvir seja tocado. E se ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Fazendo isso, você ajudará cada vez mais pessoas a terem contato com nossas mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Em nossa jornada nesta vida, devemos sempre buscar viver em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Porém, sentimentos negativos como o nervosismo e a irritação podem surgir no nosso caminho, tornando a jornada mais árdua e distante da felicidade. Se deixarmos esses sentimentos dominarem o nosso dia a dia, haverá uma grande possibilidade de isso afetar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. É necessário compreender, à luz da fé, como esses sentimentos nos prejudicam e como podemos superá-los. E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Você tem perdido a paciência com facilidade? Isso tem transformado você em uma pessoa que você sabe que não é? Talvez sua natureza seja ser uma pessoa amorosa e calma, mas devido a problemas do dia a dia, que muitas vezes nem são tão grandes como parecem ser, você destrata as pessoas ao seu redor e se enerva com facilidade. Por isso, vamos orar por você que sente que pode ser uma pessoa melhor e não quer mais deixar o nervosismo e a falta da paciência dominar a sua vida. Então, fique conosco até o final dessa mensagem. Coloque seu pedido de oração nos comentários. E se você conhece alguém que sofre com esse mesmo problema, envie o link para essa pessoa para que ela possa ouvir essa palavra e receber essa oração também. E se você ainda não fez, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. Agir de maneira irritada e nervosa é extremamente comum no mundo que vivemos hoje. O que mais vemos nas ruas, na mídia e na TV
são atitudes de outras pessoas que dão motivos aparentemente justificáveis para reagirmos de maneira grossa e ríspida. Somos humanos, cheios de imperfeições. Estamos sujeitos a isso. É como diz o ditado, ninguém é de ferro. Realmente, mas a palavra de Deus não diz que temos que ser de ferro, mas ela nos fala sobre a perseverança. O dicionário define a perseverança como a característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica, pertinácia e constância. Às vezes, usamos a perseverança para lutar por algo físico, como um trabalho, a abertura de um negócio, uma casa ou até mesmo uma vitória em uma competição. Mas a perseverança vai muito além do que os olhos podem ver. Ela se aplica também em não desistir de ser uma pessoa melhor, mesmo com todos os defeitos que possamos ter. É importante perseverar e não perder o ânimo de seguir na decisão que você tomou de não ser mais uma pessoa nervosa e que se irrita com facilidade. Deixe-me falar da importância de ser tardio em se irritar e das consequências que a própria Bíblia fala sobre quem se irrita com facilidade. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Veja que essa passagem fala que quem tem um gênio ruim certamente sofrerá consequências. E ainda diz que devemos deixar que ela sofra, até para que aprenda a não ser assim. Certamente você já conheceu uma pessoa irritada e carrancuda que a cada palavra que você fala a ela devolve 2 de grosseria. Com certeza, você procura evitar ter contato com pessoas assim, pois sabe que elas não são amigáveis. E não são apenas os que ficam irritados o tempo todo que afastam pessoas de si. Pessoas que aparentemente não são nervosas, mas se irritam com facilidade, acabam dificultando os relacionamentos que elas têm com pessoas próximas, pois nunca se sabe quando algo pode ser feito ou falado a irritará. O nervosismo e a irritação podem parecer coisas comuns, mas são sentimentos muito perigosos. Por isso Deus nos alerta contra o perigo de alimentar a raiva e a irritação. Quando permitimos que a ira permaneça, ela pode se transformar em ressentimento e mágoa, contaminando o nosso coração, nos fazendo ser grossos com as pessoas ao nosso redor e principalmente nos afastando da nossa comunhão com Deus. A irritação impulsiva e descontrolada só trará consequências negativas. Palavras proferidas no calor da raiva podem ferir profundamente os que nos cercam e causar danos difíceis de reparar. A ira também nos leva a tomar decisões precipitadas e equivocadas, prejudicando tanto a nós mesmos quanto aos outros. Por fim, em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, somos advertidos. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. A raiva nos faz perder a paciência e a capacidade de ouvir com atenção. Reagimos de forma impulsiva, sem refletir sobre as causas da irritação e as possíveis soluções. Dessa forma, se torna impossível alcançar a justiça de Deus, que se baseia no amor, no perdão e na compaixão. Mas como podemos vencer a ira, o nervosismo, a irritação e construir uma vida na fé de maneira mais serena e feliz? Comece reconhecendo que você precisa ser a pessoa mais calma e se irritar menos. Não é que você jamais irá se irritar. Até Deus se irritou com a reclamação do povo de Israel no deserto. E Jesus se irou ao ver os mercadores vendendo seus comércios na porta do templo. Mas você deve ter consciência que nada justifica sua irritação e atitudes grosseiras resultantes dela. Aprenda também quais situações ou pessoas costumam te irritar. Ao identificar esses padrões, você poderá se preparar para reagir de forma diferente. Outra arma poderosa na luta contra o nervosismo e a irritação é a oração. Ela é um instrumento de cura e transformação. Peça a Deus que te dê forças para controlar a ira e que te conceda a mansidão de Deus. É importante lembrar também que se você pedir paciência a Deus, Ele certamente te dará. Mas não se esqueça que junto
Ele dará também a oportunidade de exercer essa paciência. Afinal, como você saberá que Deus te deu a paciência que pediu, sem que passe por uma situação que tem tudo para te deixar irritado? E persevere para desenvolver em você a paciência de maneira natural e não aquela paciência agressiva em que você até faz algo para a pessoa que te irrita, mas faz questão de mostrar essa suposta paciência. E lembre-se, a falta de paciência é um terreno fértil para o diabo trabalhar. Você também deve perdoar. Às vezes, a irritação está ligada a mágoas e ressentimentos do passado. Perdoar quem te feriu não é esquecer o que aconteceu, mas sim libertar o seu coração para seguir em frente. Você deve também focar nas coisas boas da sua vida, cultivar a alegria e a paz interior, deixando menos espaço para a irritação. Você tem contas para pagar? Problemas para resolver? Pessoas difíceis para lidar? Todos temos. E nem sempre as coisas acontecem de acordo com o que planejamos. Então, pense da seguinte forma: se o plano não deu certo, mude o plano e não o seu humor. Não deixe os problemas do dia a dia roubarem a sua paz. Você verá que dessa maneira, até os problemas serão mais fáceis de resolver. É importante aprender a expressar os seus limites e vontades de forma clara e respeitosa. A assertividade permite resolver conflitos com maturidade, sem precisar recorrer à raiva. Não compre batalhas que não são suas. O mundo é cheio de injustiças, e talvez, até por você ser uma pessoa que procura fazer o bem e praticar a justiça, você se irrita quando vê alguém tendo atitudes más e injustas, e por não poder fazer nada, acaba se irritando, não apenas com quem fez o mal, mas até mesmo com as pessoas ao seu redor, que nada tem a ver com a injustiça que a outra pessoa praticou. Essas são batalhas que não cabe a você lutar. Entregue essas situações nas mãos de Deus e deixe que Ele faça a justiça. Ele nunca falha. Se cultivar essas atitudes, você estará caminhando para uma vida mais leve e feliz. Lembre-se, a raiva é um sentimento humano, mas não precisamos ser escravos dela. Com a ajuda de Deus e a nossa perseverança, podemos transformar essa raiva em domínio próprio, mansidão, perdão e compreensão, tornando o nosso convívio mais harmonioso e a nossa jornada com Deus mais leve. Quero orar agora por você que reconhece que precisa da ajuda de Deus para vencer o nervosismo e a irritação. Talvez você não aguenta mais ser essa pessoa que sempre se irrita, às vezes até de maneira aparentemente justificada, mas não quer mais ser assim. Vou orar por você também que tem lidado com pessoas que têm sido grossas e nervosas com você, mesmo sem um motivo aparente. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para orar por todas as pessoas que estão sendo afetadas pelo nervosismo e a irritação. Eu oro por essa pessoa que tem sentido muita raiva de tudo e de todos. Ela até já tentou lidar com sua raiva através de terapias, de medicamentos e nada resolveu. Pai, eu oro pelas pessoas que já quase cometeram atos impensados e que poderão resultar em consequências irreversíveis na vida delas e dos outros. Pai, vai agora de encontro com a alma e o espírito dessa pessoa. Coloca o teu espírito de mansidão e domínio próprio. Faz com que essa pessoa tenha consciência de que essa irritação e essa raiva que ela sente não resolverá nenhum problema. Pelo contrário, apenas trará consequências ruins nos relacionamentos, na saúde e até mesmo na alma dela. Repreende toda a voz e todo espírito do mal que fala no ouvido dessa pessoa, instigando ela a ter mais raiva e se sentir cada vez mais nervosa, mesmo em situações sem importância. Eu oro, Pai, por essa pessoa que nem dormir consegue direito de tanta irritação e nervosismo que ela tem sentido ultimamente. Que a luz do Teu Espírito Santo possa limpar toda mágoa, toda raiva e todo ressentimento e colocar a paz que transcende qualquer entendimento.
e que ela possa deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila e calma. Pai, eu oro também agora por essa pessoa que não sofre ela mesma com o nervosismo em si, mas sofre com as atitudes de pessoas que não conhecem a paz e têm atitudes raivosas e irritadas com ela. Repreende também a voz que fala na cabeça dessa pessoa que não adianta ser calma e ter paciência, pois ela só toma pancadas. Traz agora o teu consolo e a tua paz. Dê também sabedoria para que ela saiba como reagir de acordo com a tua vontade a uma situação de distrato de alguém, ainda mais se quem foi grossa com ela tenha sido alguém muito próximo de quem ela jamais esperava essa reação. Pai, conforta e dá a tua sabedoria, que ao terminarmos essa oração, toda raiva, toda irritação e todo nervosismo também acabe e seja extirpada da vida dessas pessoas. E que a mansidão, o domínio próprio e calma venham prevalecer nas atitudes e comportamentos dessa pessoa todos os dias. Não somos perfeitos, Pai, e sabemos que jamais seremos, mas queremos buscar essa perfeição mesmo assim, para que possamos glorificar o Teu nome através de nossas atitudes. Então nos ajuda nessa jornada, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz, a sabedoria e a mansidão do Espírito Santo em sua vida agora. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários, para que possamos continuar orando mais ainda por você. Creia que Deus te ouviu e te respondeu, e persevere nessa mudança, mesmo que ninguém acredite em você. Não desista. Deus acredita em você e isso é o mais importante. E se você se identificou com essa mensagem hoje, compartilhe o link pelo WhatsApp ou outro aplicativo para que mais pessoas possam ouvir a palavra e receber essa oração também. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de novas mensagens de fé para você e para a sua família. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.